Estamos de volta com o WW. Agora conosco na roda o Alex Lima, que é o estrategista-chefe da Guide Investimentos. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado pelo convite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, a gente vai falar sobre economia agora, né? A Bolsa de Valores fechou em queda hoje de 1,29%, pressionado pelo aquecimento da renda fixa nos Estados Unidos e pela queda no preço do barril do petróleo. O panorama internacional tem mexido com o mercado financeiro e aumenta a tensão no combate à inflação. A reportagem é do Saulo Tiossi. No evento nesta segunda-feira, o presidente do Banco Central do Brasil chamou mais atenção pelas falas sobre o que acontece fora do país, entre elas a escalada dos juros longos nos Estados Unidos. Para Campos Neto, o reflexo do aumento da dívida pública norte-americana. A gente está falando, por exemplo, que os Estados Unidos vai gastar em serviço da dívida no ano que vem, em termos de percentual de PIB, uma coisa parecida com o Brasil, que era uma coisa que há um tempo atrás era inconcebível, né? Nesta segunda, os títulos públicos americanos de 10 anos subiram para perto de 4,7%. A alta rentabilidade nos Estados Unidos leva os investidores a tirarem as aplicações do Brasil para lá, onde o risco é bem menor. Preocupa a continuação de uma taxa de juros longa nos Estados Unidos. Se a taxa de juros longa americana continuar alta e continuar subindo, obviamente, em algum momento a gente vai começar a ter pode ter uma saída de recursos mais acelerada. A saída de capitais do Brasil com juros americanos mais atraentes mexe no câmbio. O dólar tende a ficar mais caro. Hoje já está na casa dos R$ 5,00. A moeda estrangeira valorizada é um dos fatores que pressionam a inflação. Esse efeito dominó tem potencial de influenciar até mesmo na política monetária. Isso é um balizador para os juros aqui. Então, materializando-se esse cenário de juros mais altos lá fora, a gente pode ter um espaço menor aqui para o Banco Central reduzir juros. Alessandra Ribeiro é economista da Tendências Consultorias, que elaborou um estudo sobre os cenários de longo prazo da economia mundial. O estudo aponta para um outro risco aos países emergentes que vem da China. A segunda maior economia do mundo está em desaceleração. Que no nosso cenário básico, ela desacelera gradualmente, parando, na verdade, se estabilizando, né, com um crescimento ao redor de 4%. E nesse cenário de mundo, a gente tem um PIB global, se a gente olhar os próximos 10 anos, com um crescimento um pouco menor do que a gente teve no período pré-pandêmico. O estudo conclui também que os próximos 10 anos se apresentam como desafiadores ao mundo emergente, ao sinalizar um panorama de maior custo do capital, em que déficits crescentes de governos absorvem parte importante da liquidez. E a preocupação com a política fiscal deve afetar até as maiores economias, segundo Campos Neto. Esse tema fiscal vai começar a ser mais relevante no mundo desenvolvido. A barra para o fiscal vai ficar mais alta em todos os lugares do mundo. Alex, o que está acontecendo com a economia americana? Bem, na verdade, os Estados Unidos ele sofreu aí uma surpresa boa esse ano, né? Existia, acho que de uma certa maneira, um consenso de que a economia americana ia entrar em algum tipo de desaceleração esse ano, depois de ter tido uma boa performance em 2022, né? Que a economia ia cansar, principalmente porque o Banco Central estava apertando os juros. E, na verdade, a gente teve uma surpresa muito positiva, né? PIB atrás de PIB, crescendo 2%, 3%, mesmo com essas altas aí sequenciais do Federal Reserve, subindo juros até 5,5%. Tá? Então, hoje o que existe, na verdade, é quase um problema bom, né? Você tem a taxa de juros aí em dólar perto desse patamar, e agora, recentemente, basicamente o que o Roberto Campos está falando, uma alta bem violenta, né, bem repentina, de quase 0,5%, quase 50 pontos base, só em setembro, do juros longo americano, né, o 10 anos. Em função de, na verdade, uma miríade de coisas, mas entre elas, uma certa preocupação mais marginal com a parte de crédito do governo americano, que está sendo, de maneira assim, bastante homeopática, sendo colocado em termos de prêmio no mercado, porque o Tesouro está emitindo muita dívida, né? Está colocando muito papel, né? muito papel no mercado. Então isso faz o preço desse papel cair, a taxa de juros abrir um pouco. E você tem outros fatores também, né? Você tem, principalmente, o preço de energia, né, no petróleo, batendo mais de $90, começando a vazar um pouquinho para a inflação e aumentando as expectativas de inflação no curtíssimo prazo. Aquele processo desinflacionário dos Estados Unidos que estava acontecendo meio imaculado, ele começa a ficar não tão claro.
Tá? Então é um pouco disso que ele disse mesmo. Acho que é um bom resumo. Alex, a questão fiscal. Qual que é? Você concluiu, perdão? Não, é isso mesmo. A questão fiscal começa a virar um fator de risco marginal nos países desenvolvidos. E qual que é o reflexo dessa taxa de juros alta nos Estados Unidos aqui no Brasil, em maneira geral? Bem, de maneira geral, é difícil de você ter um papel como o Tesouro Americano pagando, né, próximo de 5%, né, bateu hoje quase 4,70%, né, tem subido bastante, e você não ter algum tipo de preferência, principalmente dos grandes investidores institucionais, né, de grande porte, de não quererem alocar nesse mercado, né, e aí você saca esse dinheiro dos mercados emergentes, aí o Brasil vira mais um país, né, de recursos onde você tem que ajustar o risco, né, porque aqui é muito bom o Selic a praticamente 14%, mas tem um risco envolvido. Quando você tem essas taxas no mundo desenvolvendo, melhorando bastante, né, taxa em dólares aí a 5%, tanto 2, 5 ou 10 anos, você acaba tendo esse comportamento. O que a gente está vendo hoje não é nenhuma novidade. Tá? Isso acontece sempre que a gente vê os juros no mundo desenvolvido subir dessa maneira, que faz tempo que isso não acontecia, né? Dessa maneira. A gente está vendo aí uma coisa que não acontece há 2, 3 décadas, tá? Os juros, né, nesse patamar, tá? Os juros nos Estados Unidos. Então, países emergentes como o Brasil acabam tendo suas moedas desvalorizadas. O real estava muito forte, a gente está calibrando agora, hoje bateu 5,07 o dólar contra o real, mas se continuar essa toada, a perspectiva é que a gente continue a ver o dólar localmente aqui mais forte. Lorival? Houve 2 sinalizações hoje do Fed, né? Uma das governadoras do Fed, a Michelle Bowman, disse hoje que vai ter que aumentar mais o juro, porque por causa do aumento dos preços de energia, ela fala que a gente está muito distante da meta da inflação, que é de 2%, embora tenha caído de 4,3% em julho para 3,9% em agosto, embora o juro até 5,5% esteja num índice mais alto nos últimos 22 anos. E o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, ele falou que a economia americana ainda vive os reflexos da pandemia na questão do mercado de trabalho, ainda com dificuldade de encontrar trabalhadores, sobretudo em todo o setor de saúde, cuidados de saúde, incluir também de crianças, né? Então, se tem dificuldade de preencher vagas, você é obrigado, então, a aumentar o salário. Se você aumenta o salário, você aumenta a pressão inflacionária. E tudo isso emoldurado por uma séria, além de toda essa questão do endividamento, que o Alex falou, do déficit e tudo mais, crescente, a dificuldade até de ir aprovando esses aumentos de orçamento, de gastos, por causa do problema político, né? Hoje foi um deputado trumpista, Matt Gaetz, colocou formalmente um pedido de votação de desafio à liderança do Kevin McCarthy, que é republicano, do mesmo partido, presidente da Câmara, e que precisa dos votos dos republicanos, mas não tem esses votos. Essa bancada trumpista tem 21 cadeiras e são apenas 9 votos que os republicanos têm a mais do que os democratas. Então ele vai precisar, como precisou para manter o governo em funcionamento por mais 45 dias, vai precisar do voto dos democratas para se manter na presidência. E para fazer isso, ele vai ter que fazer concessões aos democratas, que provavelmente resultarão em mais gastos. Sim. Então, isso é um ciclo vicioso que está se retroalimentando. Thaís, como que o Banco Central brasileiro está essa fala do Roberto Campos Neto hoje é um alerta importante, porque o Brasil hoje, o reflexo da taxa de juros aqui, como o Alex disse, não é exatamente mais pela diferença dos juros, é quanto o investidor enxerga de risco no Brasil. A diferença pode estar menor, está sim, mas se o Brasil estiver apresentando menor risco,
talvez valha a pena ficar aqui. Em outras crises ou em outros momentos que o país viveu ou em outras situações em que o juro americano subia, a percepção de crise no Brasil era muito maior. Então, a saída de capital era mais forte. Hoje, a preocupação do Roberto é sobre quanto essa percepção de risco vai influenciar na formação de preços dos ativos brasileiros, de quanto isso vai atrair ou não a permanência do investidor. Porque se o investidor sai, porque ele vai buscar mais rentabilidade, mais segurança, ele provoca efeito no câmbio. E câmbio é um transmissor de inflação para o Brasil, como é nos países emergentes em geral. Então, o Roberto tem falado cada vez mais, né? A reportagem do Saulo destacou isso. O presidente hoje falou muito mais lá de fora do que do Brasil. O Brasil está minimamente arrumadinho e os riscos estão mapeados. Lá fora, me parece que os riscos estão menos mapeados. Eu posso engatar aqui numa pergunta para o Alex. Alex, eu tenho ouvido muito essa questão da incerteza. Eu acho que o Lorival trouxe aqui a questão política, que acaba fortalecendo também. Agora, há uma grande preocupação sobre o endividamento público nos Estados Unidos, a situação fiscal dos Estados Unidos, gastando como se tivesse guerra. Isso não gera uma preocupação grande dos investidores? Não, com certeza. Isso foi até uma das motivações que fez o S&P fazer o downgrade, né, anos atrás, seguido pela Fitch. Então, isso começa, né, a partir do momento que você começa a ter esse rumor, esse tema, os economistas, os investidores começam a fazer contas e isso vira um pouco um tema. Então, é um tema, um pouco dessa preocupação. É marginal, né, porque ainda existe muita musculatura, né, ninguém está preocupado. É pouco crível que os Estados Unidos não consigam honrar, mas ele começa a entrar numa trajetória preocupante, uma trajetória similar a algumas crises de mercados emergentes. Isso está bem para frente, mas é um pouco que o Roberto Campos falou hoje. Hoje, os Estados Unidos gasta cerca de 11% do seu orçamento com despesa da dívida. Tá? Que é uma coisa um pouco lá mercados emergentes. Né? Então, uma trajetória de dívida mais alta, uma taxa de juros mais alta que faz essa combinação, né, de o déficit primário, resultado primário ruim, negativo, junto com juros altos, serviço da dívida alta, é uma combinação não é saudável para nenhuma trajetória de nenhum país. Você está falando do maior país de renda fixa, né? O maior mercado de renda fixa, que é o mercado de treasuries do mundo. Então é uma coisa que está virando um componente de risco. Acho que parte dessa alta que a gente está vendo é um pouco isso. Tem outras coisas, de novo, né? Tem uma história grande aí, inclusive até ambiente global. No Japão a gente está vendo juros lá implícitos subir um pouco. Então tem algumas outras coisas, mas sempre assim, sempre ajustado por risco. Fazendo um pouco para isso que você falou, né, Thaís, na Argentina a taxa de juros é 118%. Não atrai tanto investimento, né, e sempre vai ser ajustado por risco. Hoje me parece que o mundo gosta, né, dos juros de Estados Unidos próximo de 5%. Com essa dinâmica que te falei de dívida. É uma coisa gerenciável para você segurar uma dívida no seu portfólio em um vértice de 5 a 10 anos. Ô Daniel, e o governo, de uma maneira geral, está olhando como esse cenário externo? Olha, Caio, tem 3 pontos aí: Estados Unidos, China e América Latina de forma geral. Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem reiterado muito nas suas declarações públicas que não é possível imaginar que a maior economia do mundo está gastando 2 trilhões de dólares por ano, 2 trilhões de dólares, e está colhendo, em troca disso, como benefício, um crescimento ali de 2,5% ao ano do PIB. Ou seja, é muito dinheiro gasto para um crescimento relativamente modesto. O quanto isso vai poder ser sustentado é uma grande pergunta, e as implicações de uma redução desse impulso fiscal aqui no Brasil é uma grande preocupação. China está caminhando para uma taxa de crescimento muito menor, com impacto, inclusive, sobre preços de commodities e a pauta exportadora do Brasil. É preciso lembrar que o Brasil está com uma perspectiva de saldo comercial recorde em sua história este ano, 93 bilhões de dólares, mas a gente vai analisar quais são os 3 principais produtos de exportação do Brasil: petróleo, minério de ferro e soja. Os 3 produtos têm como principal mercado a China. China crescendo menos tem impacto em demanda e tem impacto em preço de commodities. E, finalmente, a América Latina. A América Latina está tendo, nesse ano,
nenhum país crescendo sequer 3%, nenhum dos países maiores aqui da região, México, Argentina, Chile, Colômbia, muito menos o Brasil ali chegando perto disso, né? O Brasil é o que está crescendo até mais perto desses países. E aí, se a gente pega a Argentina, por exemplo, a gente olha as exportações até agosto, a gente vê um crescimento de 20%. Fala, bom, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, porque quando a gente olha a pauta exportadora da indústria, essa pauta cai. O Brasil está crescendo em exportações para a Argentina, essencialmente soja em grão. Por quê? Porque a Argentina tem muito compromisso contratual em óleo de soja. Processa esse óleo de soja e vende para a Ásia. Se não fosse a soja, as exportações do Brasil para a Argentina, que são majoritariamente industriais, estariam caindo neste ano. Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos. Muito obrigado, viu, Alex? Volto sempre. Imagina, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, gente. Daqui a pouco, outubro é mês decisivo na política sul-americana. Até já.